Começa agora mais um Fala Condomínio, com Leonardo Marques. Um oferecimento de Condo Educa, capacitação condominial 100% online. Aprenda com quem faz acontecer de verdade. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Fala Condomínio. E aqui você já sabe, a gente tem um mundo condominial com várias informações de vários segmentos e hoje nós estamos trazendo um pessoal aqui, de muito conhecimento mesmo, de uma área que você nunca viu aqui nos episódios do Fala Condomínio, que é a respeito de como que eu faço para aqueles moradores que estão inadimplentes, né? Como que eu consigo melhorar essa relação, como que eu consigo fazer com que a gente tenha, vamos dizer assim, a receita do condomínio garantido, quem sabe? Né? Isso mesmo. Então, nós temos a turma aqui do Condomínio Garantido, com a Eunice, com o Roberto, com o Jimmy, que também está aqui do nosso lado, participando, né, aqui com a gente, que é para a gente saber como que uma garantidora atua no condomínio e por que isso é tão importante para você que é morador, síndico ou administradora, tá entendendo o processo e colocar isso como uma prestação de serviço para gerar valor. Eu vou passar aqui a palavra para a Eunice também e também para o Roberto, para vocês poderem se apresentar, para vocês falarem um pouquinho da Condomínio Garantido e aí a gente vai desenrolar essa conversa aqui para educar e compartilhar conhecimento com o nosso pessoal. Tudo bem? Eunice, muito obrigado então por vocês estarem participando e compartilhando essa mensagem e melhor do que eu, deixar você se apresentar para você poder estar falando da trajetória e também da condomínio. Ah, legal, Léo. Primeiramente, muito obrigada, né? Nós agradecemos muito pelo convite, é muito especial estar aqui logo com vocês que entrega tantos conteúdos relevantes para o mercado condominial. Né, isso é fundamental, vem muito ao encontro do nosso DNA na Condomínio Garantido. Nós realizamos também lives com temas do universo condominial, também sobre autocuidado, porque eu falo muito que condomínios são pessoas, né? Então nós não podemos esquecer dessa parte humana. Então, parabenizar vocês. E realmente assim, estar juntos, né, para trazer mais e mais conteúdos para a área condominial. Bom, falando um pouquinho sobre mim, eu sou Eunice, né? Eu sou formada em recursos humanos e trouxe muito para mim, para essa área, né? Agregou muito porque estudo o comportamento humano. E a inadimplência, nós vamos falar aqui um pouquinho, né? Um pouco também sobre o comportamento humano. Mas eu sempre atuei na área comercial, né? Então, principalmente no mercado imobiliário, são 8 anos, né? Mais de 8 anos que eu tenho no mercado imobiliário. Inclusive, foi isso que nos uniu como sócios, né? Esse mercado, porque nós identificamos uma necessidade, né? Que o mercado imobiliário trouxe, que é inclusive a inadimplência, né? Condominial. E assim, na visão que vocês estão tendo como gestores de condomínios, né, na parte de cobranças, vocês têm percebido que o mercado, nesses últimos 5 anos, ele está tendo mais demanda, o pessoal está aumentando essa inadimplência, está igual, está menor? O que vocês têm visto nesse cenário macro mesmo, geral? Bom, a inadimplência não para de crescer, né, Léo? Inclusive, nas semanas passadas, eu estava assistindo o JH, inclusive, né, na Globo, e eles mencionaram até fonte do SPC Serasa, né, que 72 milhões de brasileiros estão endividados. Meu Deus. Então, isso nós vamos falar aqui no decorrer do podcast também, mas a mídia, né, a própria mídia, ela incentiva ao gasto descontrolado. Então, acaba as pessoas entrando em muitas dívidas e aí, assim, por exemplo, o ídolo tá vestindo alguma coisa. Às vezes não é a necessidade daquela pessoa, mas por causa do ídolo dela, ela vai comprar aquilo, às vezes até mesmo sem necessidade. E acaba entrando em dívidas, né? Então, o mau planejamento financeiro tem muito a ver com isso e com a mídia também, né? E às vezes até coisas que não tem nada a ver, né? Vícios, por exemplo, como o tigrinho, essas coisas. A gente já viu muitos casos infelizes que a pessoa acaba se endividando por conta disso, né? É muito louco. Mas vou passar, Roberto, também aproveite para se apresentar, falar um pouquinho, né, da trajetória. Se vocês puderem falar como que surgiu essa ideia que a Eunice, né, compartilhou com a gente desses pontos em comum que vocês tiveram e como que foi os primeiros passos da Condomínio Garantido. Bacana, Léo.
obrigado pelo convite. Também é um prazer e uma honra estar aqui estreando esse assunto dentro desse podcast tão relevante. O Fala Condomínio é uma referência no mercado, né, que leva conteúdo de qualidade. E aí a nossa história ela começou há algum tempo atrás. A nossa sociedade vai fazer hoje 2 anos, mas a nossa história como garantia de receita ela já tem um bom tempo. Né? Eu sou filho de corretor de imóveis, tá? Minha mãe também trabalhou no administrativo da imobiliária do meu pai. E com 14 anos eu comecei a trabalhar dentro da empresa deles. E isso, desde então, foi uma longa jornada de aprendizado. Com 18 anos eu saí, fui trabalhar no mercado externo, fui trabalhar em outras empresas, mas 10 anos depois eu acabei retornando para dentro da empresa e muita coisa do que eu aprendi fora eu associei com a experiência e a bagagem que meu pai trouxe para mim, o seu Cláudio Roldão, é o meu professor e meu ídolo. Né? E eu comecei a entender o mercado imobiliário quando eu voltei nesse momento. E a gente entende que o mercado condominial e o mercado imobiliário, eles são um meio que proporcionam para as pessoas tanto moradia quanto realização de sonhos, mas muitas coisas que acontecem ali naquele meio podem atrapalhar o desenrolar desse sonho. Então, a gente foi identificando pontos semelhantes como esse, por exemplo, como os proprietários que fazem um investimento muito grande na aquisição de um imóvel e muitas vezes ele depende do rendimento do aluguel daquele imóvel para ter uma vida mais confortável, uma vida de maior qualidade. E a inadimplência, na maioria das vezes, é o fator principal que atrapalha esse proprietário, esse investidor de realizar esse projeto. Então, essa questão da inadimplência tocou muito a gente no passado e nós identificamos uma necessidade, uma oportunidade, né, de trabalhar essa dor dos proprietários de imóvel. Então, no passado nós criamos a nossa própria empresa, o nosso próprio fundo de garantidor de aluguel para os proprietários de imóveis da nossa imobiliária. Então, os nossos proprietários, os nossos clientes proprietários de imóveis sempre tiveram a receita garantida dos aluguéis. Porque com o tempo nós aprendemos e entendemos o perfil daquele cliente. Então, nós sabíamos de que forma a gente conseguiria resgatar aquela inadimplência e oferecer uma tranquilidade, uma previsibilidade para os proprietários de imóveis. Só que com o tempo foi passando, esse serviço ele ficou limitado, porque nós fazíamos isso só para a nossa base de clientes. E aí, em conversa com alguns amigos, uma advogada que presta serviço para a gente até hoje, há muito tempo, ela falou, por que vocês não fazem esse mesmo serviço que vocês fazem hoje, que é tão complexo e tão arriscado, tá? E mais para frente a gente vai falar o porquê o aluguel é diferente do condomínio. Por que vocês não fazem isso para condomínios? Peraí, vem cá. Como é que tá seu tempo? Vamos almoçar, me explica como é que isso funciona. E aí que a gente foi descobrir o mundo da garantia para condomínios. Uma coisa que a gente já fazia para aluguel, nós começamos a implementar para condomínios e começou a dar certo, deu muito certo, fomos crescendo. E aí já conheci o Jimmy de longa data do mercado imobiliário. Apresentei o projeto para o Jimmy porque a gente não cresce sozinho. Né? Nós precisamos de força para poder crescer. Sozinho nós vamos mais rápido, mas juntos nós vamos mais longe. Né? Então essa é uma máxima que eu levo para mim. Então a gente precisa se associar a pessoas que fazem o que a gente precisa fazer melhor do que a gente. Então o Jimmy é uma pessoa fundamental dentro da nossa estrutura, da nossa sociedade. E o Jimmy nos apresentou, né? Me apresentou a Eunice. E aí nós formatamos a empresa hoje, nós temos hoje uma estrutura operacional maior, mas o crescimento começou a partir da nossa sociedade. Então, desde então, nós estamos com um olhar muito carinhoso para o mercado condominial, porque o mercado condominial ele nos traz muita confiança, porque nós conseguimos oferecer para os condomínios
o nosso serviço de cobrança, o nosso serviço de resgate da saúde financeira, que não é só a garantia de receita, né? A gente resgata a saúde financeira dos condomínios, bem como a gente já fazia no mercado muito mais arriscado, que era o mercado de aluguel. Então significa, se eu entendi direito, significa o seguinte, que o começo de tudo, ele foi um processo que vocês vão lá, vocês faziam a parte de venda, locação de imóveis, e aí nessa venda, locação de imóveis, acontecia que o proprietário, como você compartilhou, ele conta muito com o dinheiro daquele aluguel, às vezes para pagar a prestação do imóvel, ou para a sua vida, ou enfim, né? Então ele conta com aquele dinheiro, não é um dinheiro que, né, simplesmente, se não pagar o aluguel esse mês tá tudo bem, não é bem assim que funciona, né? Então, para que vocês pudessem proteger os clientes de vocês, esses proprietários que confiaram na marca de vocês, falando, olha, aluga com vocês, né, com a imobiliária, vocês falaram o seguinte: não, fica tranquilo, que se o inquilino ele não pagar, tá aqui, vamos supor que seja, sei lá, R$3.000 o aluguel. Não, se o inquilino não pagar esses R$3.000, eu vou pagar para você que esses R$3.000. Não isso. Exatamente claro isso. Que daí existe uma taxa para isso, para que você possa, né, fazer o gerenciamento desse risco, mas o proprietário ele não esquenta a cabeça porque o dinheiro sempre vai estar lá. Exatamente. Que legal. E aí vocês olharam para isso e teve a oportunidade de também colocar isso na taxa condominial. Exatamente. Então, para as taxas condominiais também funciona nesse processo. Genial mesmo. E nós tivemos uma tranquilidade muito grande, porque nós estruturamos essa operação antes de começar a fazer, não fomos aventureiros, tá? Porque nós já fazíamos o processo de garantia para aluguel, então nós sentamos com o jurídico e estruturamos a operação de forma que nos trouxesse a tranquilidade de fazer e que a gente pudesse oferecer um serviço de qualidade para os condomínios. E o que mais traz a tranquilidade, que no caso não é o nosso objetivo, mas a tranquilidade no processo, é que o processo de cobrança hoje do condomínio, se o condômino inadimplente ele não tiver condições de honrar com seu compromisso, ele não estiver disposto a pagar o condomínio e resolver a situação, ele perde o imóvel para que o imóvel honre com aquela inadimplência. No aluguel isso não acontece. No aluguel, a gente tem que correr atrás de outros processos para poder receber aquela dívida. Já no condomínio, o imóvel é executado para suportar aquela dívida. Isso é uma legislação. O Código Civil, que teve uma revisão em 2002 e começou a ser válido em 2003, ele permitiu que as dívidas de condomínio, as dívidas relativas à unidade habitacional, que foram geradas por aquela unidade habitacional, pudessem afetar o patrimônio. Então, de todos os imóveis de condomínio, tá? Então, tem que ser imóvel de condomínio. Tem que estar dentro do condomínio. Perfeito. E isso acontece de forma rápida, tá, Léo? A justiça hoje entende que a dívida de condomínio é um título executivo, não tem nem processo de conciliação, o que muitas vezes traz um certo temor dentro dos condomínios, tá? E é o que a gente está querendo desmistificar com a condomínio garantido, porque existem empresas que fazem o que nós fazemos hoje, nós não inventamos a roda. Tá? O processo de garantia de condomínio ele existe há mais de 40 anos, tá? Mas no Brasil existem no máximo 50 empresas no Brasil que fazem o que nós fazemos. Entendi. Num mercado imenso, que é o mercado de 1 milhão de condomínios. Perfeito. Então são poucas empresas que fazem o que nós fazemos. Por quê? É um processo que parece ser fácil, mas ele é complexo. É um processo que não é simplesmente colocar o dinheiro e tá resolvido. A gente tem que saber tratar essa inadimplência. Perfeito. E é o que a Eunice fala muito bem. A gente faz o processo de cobrança cadenciada, educação financeira, com as pessoas que estão inadimplentes. O último recurso nosso é tomar o imóvel. É fazer isso. Interessante. E assim, essa experiência, essa expertise, né, que nós trouxemos da área, né, de aluguel, de garantia de aluguéis, fez com que a gente também aplicasse para a esteira de cobrança da taxa condominial. Então, hoje, a nossa esteira de cobrança, né, ela é com fluxo de cadência. Nós chamamos de esteira de cobrança inteligente, onde nós estudamos o perfil do devedor, né? Se é um devedor circunstancial,
porque acontece, né, Léo? Nós estamos aí, a economia do Brasil não está indo muito bem, então a maioria dos brasileiros são afetados, né? Imagine 72 milhões, você comentou, né? Citou do dado do Serasa. Imagine 72 milhões de pessoas têm algum tipo de inadimplência. Sim, e aí esse devedor circunstancial, por algum motivo, né, a perca do emprego, ou um familiar doente, né, outras situações que podem ali trazer uma inadimplência momentânea, acontece muito. E outros também que são aqueles condôminos que já têm o hábito, né, que nós vamos falar sobre o comportamento de dever. Né, o comportamento de se complicar, né, com as dívidas. As figurinhas marcadas, né? As famosas figurinhas marcadas que a gente já conhece, já sabe. Exatamente. Então, cada um tem uma forma de ser conduzido e isso é muito bem claro dentro da esteira de cobrança, né? Nós vamos tratar cada caso e é o que muitas administradoras ou às vezes síndicos não têm tempo hábil para investir numa esteira de cobrança com fluxo de cadência. Por quê? São várias outras coisas que a gestão, ela leva um tempo, né? Toma um tempo daquele síndico ou daquela administradora, porque não é só fazer cobrança. A administradora, se a gente for falar, tem várias funções, né, a fazer. O síndico também nem se fala, porque ele precisa ser ali a figura, né, que representa o condomínio em todos os sentidos. Então, muitas vezes, deixa aquela cobrança, né, a ser feita para depois, ou não trata devidamente, individualmente, aquela... Muitas vezes o síndico é um síndico orgânico, é o síndico morador, né, que a gente chama o síndico morador. Então, o processo de cobrança dentro do condomínio, ele fica constrangedor, né, porque... o síndico às vezes tem amizade com aquele inadimplente, pega o elevador, né? Pega o elevador junto. Então, e aí o inadimplente, muitas vezes o inadimplente é aquele inadimplente contumaz, que tem aquela cultura de eu vou atrasar o condomínio aqui porque é a dívida mais barata que eu tenho dentre as que eu tenho que pagar. Então eu atraso aqui o condomínio e depois eu converso com o síndico, ele vai lá, tira multa, juros e tal. E algumas vezes isso acontece. E isso afeta a saúde financeira do condomínio, e isso afeta, inclusive, a imagem do síndico. Síndicos profissionais hoje, eles não se atrevem a fazer esse processo de cobrança. Eles muitas vezes indicam profissionais da área de cobrança. Às vezes um advogado especialista em condomínio, que muitas vezes o condomínio lança a mão de um advogado, né? Ou o setor da administradora tem esse processo, mas é um processo que tem que ser feito de forma profissional, tem que ser feito de forma cadenciada, porque eu brinco muito com o pessoal no escritório. Gente, a cobrança, ela é igual ao marketing. Né? A Coca-Cola não deixa de fazer propaganda. A cobrança não pode deixar de fazer propaganda. A gente tem que sempre estar lembrando o inadimplente de que ele tem um compromisso ali que tem que cumprir. Eu vejo isso não somente na Yukondo, mas também em outros negócios que eu já tive, com relação à parte de cobrança. A pessoa que ela ficou inadimplente, ela muitas vezes, como a própria Denise falou, às vezes é circunstancial, ou às vezes é por esquecimento, coisa assim. Então, se já foi um negócio por esquecimento, a gente não pode ter expectativa de que ela vai lembrar, né? Então, a gente precisa ficar ajudando. A gente tem que estar ajudando ela a lembrar. E funciona, né? Funciona. Se a gente deixa de fazer esse trabalho, essa cadência, assim, eu arrisco dizer, posso queimar minha língua, mas arrisco dizer que ia explodir demais a inadimplência. Se não fizesse a cadência, né, que é o diferencial que vocês estão comentando aqui, eu arrisco dizer que isso daí teria uma explosão da inadimplência condominial. Pode falar. E assim, Léo, a gente nós temos uma experiência muito bacana, várias, né? Mas essa também foi uma das que nos surpreenderam, que dentro do fluxo ali da cadência de cobrança, nós descobrimos, né, Roberto, uma moradora que foi abandonada pelo marido que estava grávida, ficou ali sem pagar o condomínio. Então, nós já rapidamente identificamos a situação, já entramos em contato com o advogado dela, que reuniu ali alguns amigos, familiares e fez a famosa vaquinha para ela quitar aquele débito, né? E aí, com a ajuda de consultoria financeira, ela, né? Porque nós orientamos, às vezes a pessoa, a regra é simples, né? Gastar
né? Menos do que se ganha. Sim. Ou aumentar os ganhos, né? Sim. Então, ela acabou ali se adaptando em outro condomínio de menor valor, né? Então, é interessante as pessoas tomarem atitudes para serem adimplentes, né? Com as obrigatoriedades no geral, né? Perfeito. Até para quem está aqui nos ouvindo, né? Você que é síndico e está tentando entender como que funciona esse processo, ou morador também tentando entender, porque o seu condomínio às vezes está mal das pernas e fala, puxa, como que a gente consegue melhorar, né, a taxa condominial? Porque às vezes a taxa condominial vem um valor, daí no outro mês vem um outro, e daí no outro vem mais um, e fica essa flutuação imprevisível. Muitos condomínios são assim, talvez você que está aqui nos assistindo, você esteja passando por uma situação como essa. Eunice, se você pudesse compartilhar com a gente, então, como que funciona esse processo de garantidora? Porque a gente entendeu aqui que, legal, existem inadimplentes, a gente cobra os inadimplentes, mas e como que funciona, né? Como que o condomínio garantido também consegue ter a sua receita, o processo de remuneração? Como que vocês olham para os condomínios, se existe alguma classificação no tipo de condomínio, né, perante a quantidade de inadimplentes, com mais inadimplentes, com menos? Até para quem está nos ouvindo aqui, se inteirar um pouquinho mais disso e saber como que funciona esse processo, porque mágica não tem, né? Então, assim... Temos que pagar as nossas contas. Temos que pagar nossas contas. Do nada não vai ter alguma coisa que perdoe tudo. Não é bem assim que funciona. Então, como que funciona esse mecanismo para o pessoal também aprender o que faz uma garantidora? Então, o condomínio, ele não tem lucro hoje, né, Léo? Ele é o rateio das despesas, né? O condomínio tem as próprias contas, como despesas com água, luz, né? Que precisam ser pagas. E é um rateio ali para todos os moradores. Cada morador compete, né, a taxa de condomínio e precisa ser pago. Mas alguns, né, como o condomínio vive ali de vários CPFs, né, cada um com o seu planejamento financeiro, alguns começam a dever. Então, hoje, o que a garantidora faz? Ela vai depositar o condomínio, né, na conta própria do condomínio 100% da receita, independente de atrasos ou não pagamento. E os condôminos, inclusive eu falo que sempre duas coisas acontecem quando um condomínio vai contratar uma garantidora, né? Quando o condomínio contrata uma garantidora, pelo menos duas coisas acontecem. A primeira é a inadimplência triplicar, porque o condômino pensa, ainda bem que eu não estou devendo aquele síndico chato mais. Agora que eu vou deixar mesmo. Isso, eu estou devendo uma empresa terceirizada que eles contrataram aí, geralmente não participa de assembleia, né? Que eles contrataram aí e ninguém vai ficar sabendo, então tá tudo ótimo. Então, a inadimplência costuma triplicar após a contratação de uma garantidora. Mas, ao contrário, também acontece. A inadimplência diminui, porque aquelas pessoas que estão inadimplentes pensam, eu tenho que correr para quitar logo o meu débito, porque agora sim vai ter uma cobrança profissional, pontual, né, juros. E eles sabem também que corre o risco, né, da penhora do imóvel também. Então, a inadimplência reduz. Os dois casos, nós temos que ter atenção e ter cuidado para tratar. Porque uma pessoa, quando ela deve, ela não deve só uma vez. Às vezes, ela tem um comportamento e um costume de dever, então, passou, ela quitou o débito. Daqui uns 6, 8 meses, 1 ano, ela pode dever novamente. E o outro também, que é um contumaz, ele sempre vai, né, dever. Então, os dois casos são importantes para a gente pontuar. Acontece que isso é um problema nosso, da garantidora. A garantidora que vai fazer o tratamento, né, de acordo com a esteira de cobrança ali, o fluxo de cadência, pontuando cada situação. Mas o condomínio não sofre com isso. O condomínio, ele recebe 100%, né, da receita, incluindo taxa extra, incluindo fundo de reserva, né, todas as taxas que estão aprovadas em assembleia. Entendi. Então, vamos pensar, eu vou colocar aqui alguns valores. É claro que eles não é cravado em pedra, mas se vocês pudessem dar sugestões e palpites, como que funcionaria, me corrijam se eu estiver errado e o que vocês veem desse cenário. Vamos imaginar um condomínio que ele tem de custo mensal na casa de R$90 mil. Tá? Um custo mensal, custo mesmo. Ó, todo mês tem que pagar esse valor, pagar. Sai da conta R$90 mil. Seria coerente que talvez a taxa condominial a ser cobrada, ela seja uma taxa rateada que totalize, vamos lá, arredondando as coisas aqui, R$100 mil, por exemplo. Por quê? Porque já sabe que vai ter alguns inadimplentes, porque já sabe que precisa fazer um fundo de reserva, porque já sabe que talvez tem que fazer uma provisão ou tem que, enfim, alguma, né? manutenção. Manutenção, né, que já está prevista. Então, se o condomínio, na média, utiliza R$90 mil de custo mensal
e ele tem uma intenção de arrecadação de R$100 mil, como que vocês veem essa conta junto com uma garantidora? Né? Como que vocês avaliam e como que o condomínio... Uma coisa é certa, o condomínio que não tem garantidora, ele cobra 100 mil no rateio dos moradores, mas ele não vai arrecadar 100 mil. Né? Se ele juntar todos os boletos, né? E todos os boletos forem quitados, vai arrecadar 100 mil. Mas não é isso que acontece, existe uma inadimplência. Então, com uma garantidora, como que funcionaria esse fluxo e o custo também aproximado? Tá. Aqui, valores aproximados. Né? Sim, existem dois tipos de condomínios. Os condomínios maiores, onde geralmente a taxa condominial é menor, porque o rateio daquelas despesas são menores. E os condomínios menores e condomínios com um padrão maior de segurança, de vida, a taxa ela é maior. Via de regra, funciona dessa forma. Quando a taxa condominial ela começa a ser atrasada por um número maior de pessoas nos condomínios maiores, ela leva mais tempo para afetar a saúde financeira do condomínio. Exatamente por conta dessa gordurinha que você disse que precisa de 90, mas cobra 100. E aí esse provisionamento de 10 mil, né, das taxas extras que ficam ali no caixa, eles acabam sendo consumidos para suprir aquela inadimplência. Até que chega num momento que fica insustentável para o condomínio, ele não consegue honrar com todas as suas contas. Porque inevitavelmente, no momento, ele vai deixar alguma conta sem pagar e as sanções desse prestador de serviço, às vezes uma empresa de segurança, ou o gás, ou a água, vão ser cortados em algum momento e esse já é o momento crítico do condomínio. Os condomínios menores, a luz de emergência já acende mais rápido, porque uma unidade que atrasa já muda consideravelmente a situação daquele condomínio. Então, nas duas situações, nós entramos porque o condomínio realmente não está conseguindo pagar as suas contas. E aí, geralmente, a taxa de inadimplência, que é o que nós utilizamos, o relatório de inadimplência, é o que nós utilizamos para poder oferecer o nosso serviço. Então, na maioria das vezes, até inclusive uma média do mercado, que nós fizemos o para casa e olhamos um relatório feito pelo Condor. Hoje, a média da inadimplência no Brasil está em torno de 24% dentro dos condomínios, tá? E um condomínio como esse, nós chegamos lá e oferecemos 5%, tá? Um exemplo. Olha, para oferecer a garantia, nós oferecemos para você 5% de contrapartida à sua inadimplência, que hoje está 24%, 25%. Então, ao invés dele arrecadar 75% só, que é a diferença da inadimplência, vamos supor, né? Ao invés de você arrecadar 75%, você vai receber 95%, teoricamente. Ou então o condomínio pode ajustar a sua taxa. É 100 mil reais, a taxa da condomínio garantido é 5%, aumenta a arrecadação para 105 mil, a condomínio garantido deposita os 100 mil todo mês, pontualmente, independente das unidades e da quantidade de unidades que atrasarem naquele condomínio. E aí, como a Eunice explicou, nós entramos no condomínio e a gente consegue achatar esse percentual de inadimplentes, fazendo um trabalho cadenciado na régua de cobrança. Nós investimos muito em tecnologia, porque a tecnologia ela é associada, ela é a nossa aliada para ajudar as pessoas em diversos momentos. Né? Primeiro, nos processos de lembrança, né? Tem aquele, como a gente falou agora há pouco, que aquele que atrasa, que é o esquecido, né? Então, esse esquecido, ele recebe em todos os canais de comunicação o lembrete que ele tem um compromisso para poder honrar. E nós temos os canais disponíveis, a gente investe em inteligência artificial para aquelas pessoas que não querem ter a gente tem que respeitar, né, a realidade de cada um. Tem gente que quer resolver por si só. Então, a pessoa que está devendo hoje ou que quer tirar uma segunda via de boleto, ela não precisa conversar com ninguém para tirar uma segunda via de boleto. Ou então, ela tem 2 boletos em atraso, ela pode entrar no sistema e fazer a negociação automaticamente sem intervenção de uma pessoa. Mas se ela optar em conversar com alguém para conversar e explicar a situação dela e o que ela está passando, como o exemplo que a Eunice disse, ela vai ter uma pessoa para conversar. Então, nós utilizamos a tecnologia como aliada no processo para conectar as pessoas da condomínio garantido com as pessoas que precisam da condomínio garantido. Legal. Você comentou no começo, Roberto, que
Porque tem, né, que há uma diferença na cobrança judicial de um imóvel que está para locação. Então, a parte de locação, a legislação trata de uma forma, e a parte de condominial, você citou a lei, que ela trata de uma outra forma. Sim. Qual que é a diferença? Você citou, né, ali, mas qual que é a diferença? Para quem está aqui nos ouvindo e está com o condomínio atrasado, qual que é o risco que essa pessoa está correndo e, né, legalmente falando, o que pode ser feito? Né, vou perder meu imóvel amanhã? Sabe, como que funciona esse processo? A primeira coisa que nós indicamos, né, para os condôminos e para os síndicos que estão aí em uma situação como essa, mostre a intenção de resolver a inadimplência. Porque a lei, desde 2003, permite que com 3 condomínios em atraso, o imóvel pode ser leiloado. Ele pode ser executado. Tá? Então, existem... inclusive, é um estigma que nós estamos procurando mudar no mercado condominial, porque muitas empresas, elas esperam exatamente chegar nesse momento legal de execução e distribuem uma ação de execução e não tem mais conversa. E não tem mais conversa. Entendi. Aí a inadimplência já aumenta significativamente, porque entram em honorários de advogado, multas, juros, outras sanções, custos processuais, que isso recai sobre o devedor. Então, mostre para o síndico, para o administrador ou para a garantidora, para o condomínio garantido, que você tem a intenção de resolver o seu problema. Que a garantidora terá o prazer, quem quer receber vai ter o prazer de conversar com você e resolver a situação. E hoje nós oferecemos diversas formas de parcelamento da dívida. Cartão de crédito, boleto, parcelamento de dívida futura. Né? Olha, eu estou passando por um processo que eu não vou conseguir nem pagar até o final do ano. Então a gente faz um planejamento financeiro com essa pessoa e recalculamos essa dívida para que ele comece a pagar num período programado. Então, tudo isso é uma forma de entender a situação do inadimplente para que, se ele está mostrando que quer resolver o problema, nós vamos ajudar ele a resolver o problema. Mas muitas vezes a gente entende que ele também não terá condições de permanecer naquele condomínio. Então, soluções alternativas são oferecidas. Olha, a realidade dele não faz mais parte da realidade daquele condomínio. Às vezes ele precisa ir para um condomínio num padrão menor. Então, a gente orienta, olha, por que você não pensa em vender o seu imóvel e liquidar a dívida? Muitas vezes isso acontece. Já aconteceu e é uma forma de resolver. Então, a primeira coisa, tente resolver, converse antes de chegar no processo de execução. Porque a lei hoje, ela permite a execução do condomínio. O aluguel é diferente. O processo de cobrança é um processo mais minucioso, envolvem garantias, fiadores, entre outras coisas. O fiador hoje do condomínio é o próprio apartamento. Entendi. Então significa que, vamos pensar aqui para quem está nos ouvindo, puxa, estou com o meu condomínio atrasado 3 meses. São 3 compromissos financeiros que eu não honrei. Significa, então, que eu posso, a qualquer momento, após essa constatação, eu posso, a qualquer momento, receber uma execução do imóvel. E aí eu vou receber a execução e não tem mais conversa. Aí o imóvel vai a leilão. O processo de ir a leilão, aí ele é rápido? Isso daí demora também? Ou varia? O processo... quando a gente fala de justiça no Brasil, não pela morosidade do processo, mas sim pela alta demanda, né? Que o setor judiciário tem sido sobrecarregado com muitas ações. Mas desde a alteração da lei do Código Civil em 2002, o processo se tornou mais rápido. Né? Hoje, em média, em até 3 anos, o condômino perde o imóvel. Nós já vimos com 1 ano e pode ser até com 3 anos o morador perde o imóvel. Ele é leiloado e ele é executado. É um processo mais rápido do que qualquer outro tipo de cobrança. Então, a lei permite que isso aconteça. Então, muitas empresas hoje visam não a recuperação financeira, mas sim, muitas vezes, o processo de leilão, mercado imobiliário, né, que é uma linha de trabalho das garantidoras, mas não deve se tornar o principal foco, né, de arrecadação. Hoje, o nosso principal foco é atingir o maior número de pessoas possível, oferecendo taxas justas, né, e soluções rápidas. Com isso, a gente consegue rentabilizar o nosso negócio,
tá? E além de outros produtos que nós oferecemos também. Condomínios nos contratam não por inadimplência. Eles nos contratam porque precisam de recursos para poder investir no próprio condomínio. Uhum. Às vezes modernizar uma portaria, às vezes reformar a fachada do prédio. É interessante porque você organiza o financeiro, né? Você organiza o financeiro, então você consegue ter uma previsibilidade e consegue fazer projetos como esse. Sim. A Condoeduca é uma plataforma feita para quem quer dominar a gestão condominial de forma prática, moderna e respeitada no mercado. Capacitação 100% online com especialistas que entendem que você vive na prática. Essa questão dos 3 meses me chamou muita atenção, porque às vezes você, como proprietário de um imóvel, você foi lá, fez a transferência de quem está devendo, né, da taxa condominial para aquele inquilino X, e seja o que Deus quiser. Né? Eu não estou nem aí, eu como proprietário não estou nem aí. Acontece muito caso de estar errado esse cadastro, do pessoal esquecer ou fazer alguma coisa, sei lá. Daí do nada eu, proprietário, recebo uma execução e falo, caramba, mas eu nem sabia que estava em aberto. Muitas vezes, viu, Léo? Inclusive, assim, até para quem está nos ouvindo, uma dica aí para os síndicos, administradoras, pessoas envolvidas na área condominial, é o cadastro atualizado. Parece simples, algo que eu nem vejo muitos comentando em lives, podcasts, eventos, porque parece tão simples, né? Parece básico, bobo. né? Mas é algo que é um erro muito sério, que é o cadastro atualizado do condômino. Muitas vezes nós estamos cobrando a pessoa errada, às vezes um condômino que não mora lá naquele condomínio há 2 anos. E a administradora passou despercebido daquele cadastro atualizado ou até mesmo o síndico. Então, assim, o cadastro atualizado é importante porque é inclusive, dos grandes causadores das inadimplências e de atrasos, é o cadastro que não está atualizado. Eu vou fazer uma confissão aqui ao vivo para nós. Eu me mudei de apartamento e foi no mesmo condomínio, no mesmo prédio. Até hoje eu recebo a taxa condominial, a taxa condominial está certa. Dentro da taxa condominial está tudo certo, mas na capa, antes de você abrir, está o número da unidade errado. Ainda consta o antigo apartamento. Ainda consta o antigo apartamento, exatamente. Então, ela vem para o pessoal da portaria me conhece, eles sabem que sou eu. Então, ó, está aqui o teu, né? Só que se olha, o número da unidade é outro. O endereço de correspondência. Isso. Só que dentro tá certo. Então, tá beleza. Então, tá tudo que tá parece tudo muito certinho. simples. Então, Então, o que a gente incentiva os síndicos é procurar uma administradora porque nós trabalhamos sempre e nós trabalhamos diretamente com síndicos também. Uhum. Síndicos orgânicos, síndicos profissionais, em condomínios que não têm administradora. Mas é aí que entra o papel da administradora. A administradora ajuda a organizar não só o pagamento das contas, né, e entre outras coisas, mas também essa questão da atualização de cadastro. Ela sempre está atenta. Uma administradora que utiliza de tecnologia, isso facilita o dia a dia, porque ela tem o próprio aplicativo dela. No aplicativo, a pessoa, para poder tirar ou receber a taxa condominial, ela tem que ter o nome, o CPF, o e-mail e o telefone. Isso já é uma base pronta dentro do CRM da administradora. Então, isso quando vem para a gente atualizado, o risco disso acontecer, do exemplo que a Eunice deu, é muito pequeno. Mas quando o condomínio ele não tem essa organização, aí a gente acaba tendo um pouquinho mais de trabalho, o nosso jurídico ajuda a fazer a busca do real proprietário do imóvel, a gente faz as investigações cartoriais que são necessárias para identificar quem é o real proprietário daquele imóvel. E aí, quando esse proprietário toma conhecimento da inadimplência, ela já está uma bola de neve. Sim. Então, aí a gente entra num processo de ajudar, resolver, mas quando... e é uma dica, proprietário, se você tiver um imóvel de aluguel e não quiser ser pego de surpresa, assuma o pagamento do condomínio, você pode fazer isso, você pode pagar o condomínio, inclua o valor do condomínio dentro do boleto de aluguel, fale para a sua imobiliária fazer isso e não fique com medo, porque as despesas o recebimento, você vai receber um aluguel de R$1.000 mais um condomínio de R$300, a Receita Federal não vai considerar que você está recebendo R$1.300, ela vai considerar só realmente o rendimento do aluguel. As despesas do imóvel não entram. Então, ele não precisa ter esse medo. Ele mesmo pode pegar a taxa e ele pagar o condomínio. Então, fazer esse papel, essa comunicação, esse triângulo, administradora, inquilino
e o proprietário, para evitar que ele seja pego de surpresa, tá? Isso é uma forma de se blindar da inadimplência do condomínio também. Interessante, que legal. Essa informação é muito bacana de que você pode aglutinar ele na cobrança do aluguel e que, inclusive, para fisco isso pode ser separado, ou melhor, até deve, né, ser separado para que você não pague um rendimento de algo que não é um rendimento. Não é o rendimento dele. Até a comissão da imobiliária não entra no rendimento dele. Interessante. Tá? Então, ele pode ficar tranquilo quanto a isso. Interessante. E também, tanto para os inquilinos quanto para os proprietários se atentarem àquilo que é despesa ordinária, extraordinária e fundo de reserva, que também tem uma diferenciação, né, que os inquilinos eles pagam algumas dessas despesas, eles não pagam necessariamente a taxa condominial por completo. O fundo de reserva, geralmente, ele não é do inquilino. Tá? O fundo de reserva é para um propósito específico, uma benfeitoria. Já o fundo de caixa, ele é uma responsabilidade do inquilino, é o morador, porque é para uma manutenção, né? Para manter o condomínio em condições habitáveis. Perfeito. Né? E olha só, a situação que a gente está vendo no Brasil, como você bem citou, até o censo condominial de 2024 e 2025, inclusive para você que está nos ouvindo, a gente lançou o nosso censo condominial 25-26. Aproveita, dá uma olhada nos links aqui embaixo para você poder baixar esse material e você ficar por dentro dos novos números que nós temos sobre o mundo condominial. Desde a parte financeira, salário de síndico, como que os condomínios fazem a gestão de fluxo de caixa, enfim, tem várias informações muito boas para você se orientar nesse mundo condominial. A gente estava comentando que nessa quantidade de inadimplência que nós temos, foi de aproximadamente, vou arredondar aqui os números, né? 25%, né, dos moradores de condomínios, eles acabam atrasando as taxas condominiais. E esse atraso, ele está envolvido com todo tipo de atraso. Por exemplo, venceu o meu condomínio no dia 10 do mês. Quando deu, e não paguei. Quando deu dia 11, eu estou inadimplente. Não paguei, estou inadimplente. Vamos pensar dias de semana, né? Não vamos pensar finais de semana e tal. Então, dia 10 era o vencimento. Deu dia 11, não paguei, estou inadimplente. Isso já é uma inadimplência. Então, para esse estudo que nós lançamos no censo, isso é considerado uma inadimplência. Mas vamos imaginar que foi aquele morador que ele esqueceu, falando, esqueci de pagar, foi lá no dia seguinte e pagou. Então, beleza, foi um esquecimento. Nós tivemos uma outra informação a respeito das inadimplências, que foram as inadimplências acima de 30 dias. Porque daí as inadimplências acima de 30 dias são aquelas inadimplências que provavelmente é uma inadimplência mais séria. Né? Que não é uma inadimplência de esquecimento, é uma inadimplência de que, puxa, não paguei porque eu estou sem grana. Não paguei porque alguma coisa está errada de verdade. Né? E aí, esse no censo condominial de 25, 26, em alguns releases que a gente fez no ano de 2025 na imprensa, a gente comentou que aprofundamos um pouquinho mais nessa inadimplência acima de 30 dias. E os números, eles também estão aumentando. Eles chegam na casa, vou colocar ali, os mais recentes, né, de 10% a 15% aproximadamente. Então, esses outros 10% eram aqueles que atrasavam, esqueci de atrasar, e assim vai. Mas, só citando, fazendo esse parênteses aqui do censo condominial, a gente ainda volta para a raiz do problema. Que a raiz do problema está na educação financeira. Exatamente. Né? Como que vocês veem, né, essa educação financeira no Brasil e o que nós, como um todo, que estamos no mundo condominial, a gente pode fazer e como que vocês também estão trabalhando para a gente mudar isso e, de fato, fazer com que as coisas fiquem mais, vamos dizer assim, compromissadas, né? Então, Léo, nós trouxemos muito aqui a questão da justiça, né? Hoje nós não queremos ser reconhecidos como a administradora que distribui a ação, mas a garantidora, né, que distribui a ação, mas a garantidora que faz a recuperação da saúde financeira do condomínio. Então, voltamos a falar da mídia, né? Hoje a mídia, ela está sempre incentivando a gastos. Você entra ali no Instagram, rola a tela, tem vários anúncios patrocinados. Então, as pessoas acabam sendo influenciadas para gastar e acabam se endividando. Então, hoje, nós estudamos esse mercado, estudamos o que estava ocorrendo dentro da nossa esteira de cobrança, identificamos algumas situações que nós poderíamos incentivar a adimplência dentro dos condomínios. Como que nós poderíamos zerar a inadimplência hoje de um condomínio, que é o nosso total objetivo hoje como uma garantidora, né? E nós desenvolvemos um programa de cashback para adimplentes. Que legal. Onde os adimplentes, durante o ano, né, ao final do ano, ele recebe 10% da nossa taxa de volta de todos os meses que ele foi adimplente, né, como um benefício,
né, de ter pagado aquelas contas em dia. Porque Incentivo, né? Porque as pessoas hoje estão muito ligadas em cupons de desconto, cashback, retorno. Então, é uma coisa que chama a atenção das pessoas e para valorizar quem paga em dia também. Sim, sim. Né? Então, valorizando quem paga em dia, a pessoa que está inadimplente, ela consegue enxergar um benefício de não só tá pagando em dia, mas ela vai ter um retorno daquilo ali. Né? Mas, até, desculpa cortando a Eunice, a gente, além desse programa, a gente oferece as consultorias financeiras, né? Nós temos parceiros de consultoria financeira que oferecem aulas gratuitas para as pessoas inadimplentes, para as pessoas que nós indicamos, para poder ajudar a pessoa a entender a situação financeira dela, para que ela volte para aquela realidade do condomínio necessária para que ela fique adimplente. Que legal. Então, isso é um dos pontos também. Legal, isso resolve a raiz do problema. Exatamente. Isso, um planejamento financeiro, né, que funcione para cada determinada pessoa. Né? Cada um tem o seu planejamento financeiro, com ganhos, despesas. Então, essa consultoria financeira, claro, para aquelas pessoas que estão mais críticas, né, que são inadimplentes mais críticos dentro dos nossos clientes, né, dos condomínios, nós oferecemos essa consultoria financeira com um especialista, né, para que ele volte a ser adimplente e entenda que precisa pagar em dias obrigatoriedades. Né? Então, às vezes, ele vai reduzir ali um gasto desnecessário, às vezes no mês, em outro mês ele vai ter ali algo mais folgado, né, para poder comprar. Então, assim, ele vai se ajustando para se tornar um adimplente. E esse programa foi um sucesso, porque mudou a mentalidade. Até aquelas pessoas que não via benefício de pagar em dia a conta, ela criou ali no cérebro dela, né, a importância de pagar em dia, eu vou ter um benefício. Então, isso vem mudando a mentalidade, né, dentro dos condomínios em relação à inadimplência. Que legal. Esse cashback, ele daí chega um determinado mês e daí ele aparece como um desconto? Ele vem dentro do boleto. Dentro do boleto, cashback de adimplente. Que legal. Genial, isso é muito bacana. As pessoas, elas ficam felizes, né? Sim, porque que legal. O condomínio é uma das primeiras vezes que a pessoa fala assim, meu condomínio diminuiu. Sim. Que legal. legal. Tá lá, tá achando cashback. Bacana demais. E essa parte da educação financeira ela é muito importante porque resolve a raiz. E eu vejo até aqui na Yucondô, nós temos um dos nossos investidores, é o Grupo MRV, e a gente vê que desde as construtoras, as coisas, né, elas podem e devem começar, né, da forma correta. E a gente vê várias outras construtoras que às vezes vão lá, fazem os empreendimentos e entregam meio que de qualquer jeito o condomínio. Né? Então, eu acho que a educação ela começa assim com as pessoas, tem isso, mas também quando faz essa entrega de imóveis, também fazer esse processo. Vocês têm construtoras também como clientes ou parceiros que vocês já trabalham desde o começo? Aí é realmente pegar na creche, né? No comecinho do condomínio, para poder já organizar isso e começar tudo redondo? Isso é fundamental e vai ser uma tendência, tá, do mercado condominial, Léo, porque as construtoras não estão mais pensando somente em construir. Elas estão preocupadas também com a convivência ali, né, na área condominial. E nós desenvolvemos esse projeto exclusivo para construtoras, né? E foi um sucesso também. Porque a maioria das vezes, quem compra hoje um imóvel dentro de um condomínio, às vezes está vindo de casa. Já morou muitos anos em casa, não sabe nem que o condomínio precisa abrir um CNPJ, que tem a taxa de condomínio, que precisa ser paga. Né? Que o condomínio ele precisa ter um seguro incêndio, por exemplo. Então, a maioria das pessoas não sabe o que é o universo condominial na maioria das vezes. Inclusive, eu vou até citar aqui o síndico Wagner Lemos, né? Ele já esteve aqui também, inclusive, né, Léo? Ele desenvolveu um livro, né? Fez um livro e escreveu um livro para os primeiros moradores do que é a vida em condomínio. Porque isso facilita tanto para os síndicos, para as administradoras, né, para a garantidora. Então, esse projeto, né, Roberto, foi também muito importante, aquilo, né, já pegar e constituir o condomínio da forma certa. É um público que tem se preocupado cada vez mais com o que realmente importa e estão dispostos a pagar para não se preocupar com essas questões burocráticas, vamos dizer assim. Esse projeto que deu muito certo foi focado para as construtoras e nós conseguimos entender que aqueles condôminos ali,
eles não estavam preocupados em pagar um pouco mais porque estavam com alguma dívida. O condomínio está começando zerado, não tem inadimplência no condomínio. Eles não querem ter essa surpresa no futuro. Principalmente são condomínios com valor de rateio muito alto, que a taxa é um pouco alta, né? E se uma unidade deixar de pagar, né, o sistema de câmera vai parar de funcionar, a portaria não vai ter uma portaria presencial, uma portaria virtual, o sistema de segurança, principalmente a segurança, hoje está todo mundo muito preocupado com segurança. Né? E uma outra coisa que esse projeto das construtoras oferece é porque a pessoa já está ali entrando para o imóvel novo, já está gastando com armário, já está gastando com enxoval e tal, e o condomínio precisa de muita coisa no início, na entrega, né? O que a construtora não tem obrigação de entregar. Mas, por exemplo, fazer um enxoval da portaria, né? Colocar sistema de segurança. Então, eles têm que ratear isso. A Condomínio Garantido oferece um crédito para essas pessoas, para esse condomínio, para que ele possa implementar essas coisas de imediato e depois fazer o rateio na taxa condominial. Genial. Né? Então, a gente atua também em condomínios sem inadimplência. São os nossos clientes também. Que legal. O processo da construtora entregar de uma forma profissional completa, isso aí faz toda a diferença. Porque, como vocês bem disseram, muitas vezes a pessoa morou durante muito tempo, ou a vida toda, em casas, e aí de aluguel muitas vezes, e aí conquistou aquele grande sonho de comprar o seu apartamento, né? De comprar ali o seu imóvel. E aí na hora que ela chega, gasta com enxoval de armário e coisas da casa e, né, às vezes faz lá algumas personalizações. E aí, claro, você não quer ter susto, né? Você não quer ter surpresa. E muitas vezes as pessoas acabam tendo surpresa. Então, para quem vai comprar imóvel, até um insight aqui quando você vai comprar um imóvel, se atente muito ao condomínio, né? Se atente muito. Porque se é um imóvel, é um condomínio que já tem dívidas, uma hora, cedo ou tarde, você como proprietário, cedo ou tarde essa conta vai chegar. Rateado, sim, mas essa conta vai chegar. Se tem dívida trabalhista, mesma coisa, vai chegar essa conta. Se tem dívida, enfim, independente, né, de qual seja, a conta ela não vai simplesmente desaparecer, ela vai chegar de alguma forma. Então não é só ver o valor do imóvel. Nossa, olha esse imóvel aqui, tá anunciado Peixada, né? Olha aqui, ó, tá até abaixo do mercado, que bacana, vou lá comprar. Você vai lá, você compra, às vezes você acaba descobrindo que tem algum problema. E mesmo aqueles a mercado, você também pode estar descobrindo que tem algum tipo de situação ali que onera. Isso acontece, né, muitas vezes, né, Léo? Agora, é interessante também desse projeto que nós levamos também a constituição do condomínio, né? Então, leva ali o síndico profissional, a administradora, a conservadora, né? Fazemos ali um orçamento, uma previsão orçamentária para os condôminos entender todas as despesas que terão ali, né? O que está envolvido. E cada uma dessas empresas, elas tem um benefício a oferecer. Então, a Condomínio Garantido hoje, além dela oferecer o programa de cashback de 10% para adimplentes, né? Ela também oferece para o início ali, um novo condomínio, o seguro incêndio, que é obrigatório por lei. Então, nós oferecemos esse benefício para que aqueles primeiros moradores não tenham esse custo, né? Para começar ali, né, a constituição daquele condomínio. Genial. E outro ponto muito importante para quem está ouvindo é que nessa constituição do condomínio, que ele já seja também constituído com o CNPJ e o cadastro da forma correta. Sim. Porque, vou falar para vocês, para fazer o censo condominial, a gente tem que fazer muita mágica para conseguir encontrar as informações críveis, as informações corretas. A gente coloca muita energia para conseguir chegar nisso. Vou trazer só um exemplo para vocês aqui. Se a gente for pegar os condomínios que realmente tem o KNAI correto, né, o CNPJ cadastrado da forma correta, a gente chega no número de aproximadamente 400 mil no Brasil. Só que nós temos na nossa base condomínios que estão registrados. Primeiro, tem alguns que nem estão registrados. Sim. Começa aí. Segundo, tem aqueles que estão registrados como associação. Tudo bem, tem suas ressalvas, dá para fazer, mas assim, se a gente pega as associações registradas no Brasil, tem mais de 1 milhão. E aí a gente coloca uma turma num balaio só que não consegue fazer a distinção correta. Tem alguns que estão corretos, sim, mas também então mistura com mais esse. Tem condomínio que eles estão registrados com a construtora, que não foi feita a passagem. Então, ele foi lá, começou o CNPJ de construção e incorporação. E ainda está lá. E ainda está lá.
também. Então, todas essas coisas, elas acabam dificultando para a gente conseguir ter as informações corretas, que os condomínios também consigam ter acesso à conta de banco, consigam ter acesso a crédito, a um monte de coisa, porque não está correto no seu cadastro, porque já começou da forma errada. Então, essa assembleia, esse processo inicial, essa AGI, esse processo inicial de instauração do condomínio, de instalação dele, é, assim, muito importante que seja feito da forma mais profissional possível, com garantidora, com o pessoal da administradora, síndicos profissionais, com, enfim, conservador, todo mundo que tem que se envolver no condomínio, que já, e a construtora também, né? Todo mundo tem que fazer esse serviço. E, Léo, isso que você está falando é de fundamental importância, porque muitos clientes procuram a gente pedindo a contratação do nosso serviço, mas quando a gente vai fazer a pesquisa, não está com KNAI de condomínio residencial. Muitas vezes está com... Ou não existe nenhum CNPJ, ou está com CNPJ de associação. Então, é uma dica para síndicos, né? Se o seu condomínio não está regularizado, regularize, porque só assim você vai ter, como o Léo falou, acesso a crédito, abertura de conta e resolver processo de inadimplência. Porque se você não tem um condomínio existente, aquele condômino inadimplente, ele também não existe perante a lei. Exatamente. Nossa. Né? E daí o síndico, né, que... Assim, o que eu posso falar? O síndico que às vezes pegou um caso como esse, ele vai ter que batalhar, não tem jeito. Porque às vezes o síndico anterior já nem mora mais na cidade, ou não tá nem aí, ou talvez faleceu, ou enfim, tem uma série de situações que acabam acontecendo. E daí você precisa, às vezes, no banco da assinatura do anterior, da assinatura da assembleia de todo mundo. E daí, enfim, para quem não tá regular, vai ter trabalho, vai ter trabalho. Mas é muito importante que esse trabalho seja feito, seja executado, né? Pessoal, caminhando já para o final do nosso podcast, passa rápido, né? Toda a nossa conversa aqui e esses ensinamentos que a turma trouxe para nós. Eu gostaria de abrir para vocês, para que vocês pudessem aproveitar, falar um pouquinho mais sobre a Condomínio Garantido, onde que a nossa turma pode encontrar vocês, caso eles queiram contratar ou conhecer mais os serviços, e se vocês têm algum público que vocês acreditam que é aqueles que vocês atendem com mais qualidade, que são o público-alvo de vocês, né, condomínios com tantas unidades ou com tal situação, embora vocês tenham compartilhado aqui, mas se quisessem deixar essa mensagem final, seria muito bacana. Tá, Léo, a Condomínio Garantido, ela quer ser uma solução viável e uma solução justa para os condomínios de todo o Brasil. Nós não temos uma persona definida, né? Nem um número definido de unidades que o condomínio que nós atendemos. Nós temos condomínios lá com 8 unidades. Aí temos condomínios com mais de 300 unidades na nossa base. Então, independente do número de unidades, procure uma solução para que você não fique refém da inadimplência. A Condomínio Garantido está à sua disposição. Nós estamos disponíveis em todos os canais, no Instagram, você vai ver a carinha da Eunice lá, né, a nossa top model do Instagram. E também estamos disponíveis nas redes sociais, no WhatsApp, pode procurar, jogar no Google Condomínio Garantido que o nosso site, nossas redes sociais vão aparecer. Né, www.condominiogarantido.com.br é o nosso site oficial. E estamos aqui, dispostos, não temos restrição, nos procure, peça uma avaliação sem compromisso, temos simuladores para empréstimo para obra, nós temos operadores financeiros no mercado que estão dispostos a ajudar os condomínios também, tá? Então, nós estamos aqui para poder agregar ao mercado condominial. Nós queremos transformar a mentalidade mesmo desse mercado, né, Léo? Porque é necessário, né, não deixar a situação colapsar. Né? A gente sabe que a economia não está indo muito bem, mas nós conseguimos, né, conciliar ali uma consultoria financeira, uma esteira de cobrança inteligente com fluxo de cadência para ajudar mesmo os condôminos, né? E nós estamos, né, à disposição, nós temos um escritório físico, né, que é no Eldorado, Contagem, então nós estamos à disposição também para recebê-los, né? E nós gostamos dessa parte humanizada. Né, de entregar conteúdo, de ajudar os condomínios. Nós temos condomínios tanto com inadimplência quanto aqueles que querem prever, né, não querem passar por uma inadimplência. E nós também estamos disponíveis, né, para outros serviços também, como adiantamento de receita, como foi falado para obras e reformas, né? Nós também compramos a inadimplência histórica. Hoje nós temos exemplos aí de condomínios, né, que nós compramos a inadimplência histórica e que não precisou, por exemplo, de usar um financiamento, um crédito, né, para poder fazer uma obra, uma reforma, e utilizou daquela compra da inadimplência.
Então, isso é um benefício também para aquele condomínio, né? Então, assim, nós queremos tratar cada caso, óbvio, cada condomínio é único, eu falo isso, né? Então, nós estamos à disposição e nós queremos agradecer esse convite, né? Foi essencial falar desse assunto aqui, da inadimplência, que está em alta, né? Vai continuar crescendo, infelizmente, pela situação, né? Perfeito. Então, nós temos que trazer mais e mais conteúdos, né, sobre isso, que vai agregar no dia a dia aí, tanto dos profissionais que trabalham, né, na área condominial, quanto também quem reside nesses condomínios. A gente precisa, esse mercado, para nós na Yukondo, a visão que nós temos é que esse mercado precisa ir para um próximo nível, né? Para um próximo patamar. A gente tem que profissionalizar mais esse mercado, fazer com que os moradores se atentem mais àquilo que eles têm de propriedade ou onde eles moram, onde eles vivem, para que eles saibam os direitos, deveres e que eles exijam mais qualidade naquilo que está sendo feito, né? E dessa forma todo mundo ganha, o proprietário, o próprio inquilino, os prestadores de serviço, todo mundo vai ser beneficiado com esse movimento, né? A gente acredita demais disso na Yukondo. Como agradecimento, gostaria de entregar para vocês também uma caneca exclusiva para Condomínio Garantido, entregar para vocês em nome da Yukondo. E também gostaria de entregar para vocês, também em nome da Yukondo, o nosso livro Eu Empreendedor, que é um livro em que a gente fala sobre empreendedorismo, que vocês podem entregar ou utilizar também com os síndicos, com os parceiros de vocês. Vou entregar para você também, Jimmy. Muito obrigado, viu? Pegar para vocês como agradecimento por terem vindo aqui quompartilhar todo esse conhecimento com a nossa turma. Maravilha. Show, Léo. E aproveitando esse final aqui, né? Eu queria, inclusive, te convidar para estar entre, né, as nossas lives como convidado. Legal. Vai ser excelente, né? Muito a gente bom. Gerar esse conteúdo lá também no Instagram da Condomínio Garantido. Com certeza. Já tá certo. Só combinar a nossa data e a gente pode fazer, sim, com certeza uma live. Vai ser um sucesso. Para você que está aqui nos ouvindo, aproveita, se inscreve no canal. Mundo Condominial, você viu, nós temos fornecedores, nós temos o pessoal que faz a prestação de serviço. Você que é morador e também está se habilitando, está querendo fazer uma sindicância melhor no seu condomínio, aqui é o Mundo Condominial. Então, se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo. Se tem dúvida, coloca aqui nos comentários que a gente lê todos os comentários e nós trazemos aqui sim para os nossos convidados e a gente também responde aquilo que já está do nosso conhecimento. Gostaria de agradecer mais uma vez e nos vemos no nosso próximo episódio do Fala Condomínio.